Vamos lá, vamos ouvir a Bruna aqui. Dá like, se inscreve e compartilha, porque eu acho importante você entender isso. Não por mim, mas às vezes por terceiro. Vai lá. A tentativa do PT de criar aqui um governo totalitário falhou. Não significa que não houve essa tentativa. A Dilma falhou miseravelmente em cooptar as Forças Armadas, felizmente para nós brasileiros. O Aldo Rebelo é o homem ali das forças da esquerda, responsável por travar boas relações com as Forças Armadas e tentar trazer aí os militares para o projeto comunista. Isso não vinga no Brasil, porque as Forças Armadas do Brasil, especificamente, têm uma tradição muito forte anticomunista, que é uma herança de tudo que aconteceu ali ao longo do governo militar, né, ao longo daqueles anos em que eles lidaram com grupos terroristas e perceberam que, em nome de chegar ao poder, aquelas pessoas que se dizem maravilhosas, boazinhas e que hoje têm todos o bolso ditadura, aquelas pessoas todas, elas assaltavam banco, elas sequestravam pessoas, elas matavam companheiros que consideravam delatores. Então eram pessoas que mostraram para os militares, eles entenderam ali na prática o que significa a mentalidade comunista quando se fala de poder. E isso ficou nas Forças Armadas brasileiras, né, de tal modo que o nosso exército é anticomunista. E foi isso que evitou até agora a tentativa de cooptação que o PT sempre procurou fazer, sempre via Aldo Rebelo. Agora, acho muito engraçado o Piperno dizer que o comunismo é um fantasma e, ao mesmo tempo, reconhecer que a Venezuela está destruída, porque o que destruiu a Venezuela foi o comunismo. Então, se o comunismo não fosse algo preocupante, a Venezuela estaria aí firme e forte, como um país próspero que já foi um dia. Não é o que a gente vê. O que aconteceu na Venezuela foi uma ditadura comunista. Eu gostaria que o Piperno lembrasse, né, que não foi só o Trotsky que ia ali na frente daquele trem dele, né, que é um homem militar, que tinha esse grande entendimento de que sem força militar, sem pólvora, e hoje, né, a gente pode dizer sem bomba atômica, a gente está vendo aí que a Coreia do Norte faz com o mundo e faz com a Coreia do Sul, se mantém ali, sem pólvora, né, não há como você manter uma ditadura. Uma pausa aqui, pessoal, porque é importante. Primeiro, só algumas correções assim, eu entendo, foi muito boa, excelente a defesa da tese da Torlai. Para quem não sabe, isso aconteceu na live, no programa 3 em 1, de hoje à tarde, né, do dia 10 hoje. Né, e recomendo muito que você assista, inclusive, na totalidade, porque ela fez a famosa surra, né? O esquerdista lá, coitado, só tá lá para cumprir tabela mesmo. Mas deixa eu explicar uma coisa para você. O Piperno, que é o outro rapaz que é o contraponto lá no 3 em 1, estava alegando que houve um governo militar na Venezuela. Na verdade, há um governo paramilitar. Não é um governo que não são militares que servem ao Estado venezuelano, e sim ao governo venezuelano. É um outro processo. Tá? E há interesses próprios. Tem mais. Aí eu não posso fazer essas acusações, apesar de ter ampla difusão de notas e informações, aí, inclusive nos organismos de inteligência. Boa parte dessa turma, são mais de 2.000 generais lá, muito envolvidos e comprometidos, inclusive com cartéis de entorpecente. Então, é outra realidade, tem nada a ver com o que acontece no Brasil, porque tentaram, na verdade, traçar um paralelo como se o presidente Bolsonaro pudesse, a partir de trazer militares para compor o governo, cair no mesmo entendimento. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O processo, na verdade, é totalmente distinto. Mas vamos continuar ouvindo a Bruna aqui, porque ela tem muito a contribuir ainda. Vamos lá. Para a tradição comunista, é muito claro, tanto que o PCO, por exemplo, o Partido da Causa Operária, que o pessoal da direita gosta de aplaudir pelas ironias, eles são a favor de liberar a compra de armas pelos cidadãos, não para garantir a liberdade individual, mas justamente como para ter expediente de que os companheiros se armem e consigam tomar o poder. Isso sai no jornalzinho do PCO. Então, quando você fala que isso é um fantasma, sem olhar para o que aconteceu na Venezuela, veja, eles compram, eles primeiro cooptam os generais, as Forças Armadas e, claro, todos os ministros, todo o judiciário. E é assim que o comunismo funciona, porque é uma ditadura, evidentemente com alianças com o setor produtivo. O problema é que as alianças com o setor produtivo na Venezuela se lascaram, por assim dizer, no momento em que o petróleo venezuelano deixou de ser, quando a gente teve uma mudança no cenário internacional, né? E aí a coisa se perdeu o controle, mas
Aqueles que estão no poder na Venezuela continuam em bons lençóis. Eles não estão comendo, procurando comida no lixo como a população. Eles não estão cruzando o Pacaraima. Aqueles que estão no poder continuam com todos os luxos e com todas as benesses do partido, como do Partido Comunista, do Stalin. É mesmo nível, né? E aí quando o Piperno fala que o comunismo é um fantasma, ele também esquece de dizer para as pessoas que nos acompanham que é importante, que comunismo é uma cultura que se metamorfoseia. Esse é, inclusive, o legado de vários estudiosos ao redor do mundo, entre eles o Olavo de Carvalho. Ele, no Brasil, foi alguém importante por esse motivo. Ele estuda o comunismo há 30 anos, que o Piperno está rindo porque talvez precise estudar um pouquinho. Mas o Olavo é interessante você analisar, porque o que ele demonstra é a capacidade de metamorfose do comunismo. Ele vai se travestindo de uma outra coisa, porque, evidentemente, todo mundo sabe que o que aconteceu na União Soviética não pode ser repetido, mas ele vai se travestindo de uma coisa aqui, de uma coisa ali, para convencer a população. Quando ele toma o poder, a gente vê o que aconteceu, é o que foi que aconteceu na Venezuela, é o que está acontecendo na Argentina, na nossa cara. Então, quando a gente trata o comunismo como fantasma, a gente corre o risco de começar virando uma Argentina e terminar na mesma situação da Venezuela. Isso acontecer num país próspero como o Brasil, num país que tem um agronegócio que alimenta uma parte importante do mundo como o Brasil, seria uma judiação. Eu não acredito que os brasileiros farão isso consigo próprios. Eu acredito que os brasileiros entendam muito bem que o comunismo não é um fantasma, ele é um pesadelo que nos ronda e que está tão vivo como já apareceu no século XIX. Ele só se metamorfoseou e encontrou máscaras, mas continua mais vivo do que nunca, William. Pessoal, tem gente assustada agora aí, né? Pois é.